Essa postagem, Fê, que a gente ia começar a repercutir aqui no Morning Show de hoje, do presidente Jair Bolsonaro, aquela postagem que a gente trouxe no noticiário aqui da Jovem Pan. Vocês já viram que ele fez uma postagem há mais ou menos uma semana, se eu não me engano, não me lembro ao certo a data precisa, a Fê pode até pegar pra gente. Mas agora o Supremo deu um prazo para Bolsonaro se explicar sobre esse compartilhamento que ele fez no Facebook. Aquele compartilhamento no meio da madrugada, Piperno, que deu raiva e o dedinho nervoso foi lá e clicou no botão. E aí? E aí que resolve? Desopidência, toma, você vai lá e faz isso. Depois bate um arrependimento, né? A gente faz muita coisa na vida que se arrepende, né? E aí, só que o mal feito tá aí, né? Ficou exposto. Veja, ele é alguém que tem um sério problema em lidar com a derrota, que parece que é uma derrota que não termina nunca, né? No caso dele parece que é uma derrota de longo prazo, né? Ela vai se espichando, e tem um problema maior ainda, que é o de lidar com a realidade e a verdade. Eu não vou longe. Um ano atrás, naquele congresso conservador aqui, que houve em Campinas e tal, ele trouxe a história do calote no hacker. Pois é. Porque, né, afinal de contas, ele disse que não ganhou a eleição em primeiro turno em 2018, porque o primeiro turno foi hackeado e depois, no segundo turno, alguém não pagou lá pro hacker, então ele conseguiu ganhar. Então veja, em que bolha esse cidadão vive. Então, óbvio que a justiça tem que exigir dele esclarecimentos em relação a isso. Muito bem. Ale, eu citei aqui Supremo Tribunal Federal, mas não foi o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que deu esse prazo de 5 dias para que o Bolsonaro se explique. E esse dedinho nervoso, hein, Alexandre? Olha, eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho como é que essas coisas aconteceram, né? Basicamente, essa postagem foi feita por um dos filhos dele, o Carlos Bolsonaro, que tem uma participação, sempre teve, muito importante na gestão dos perfis do pai dele, e muitas vezes, até dentro da família, algo polêmico. Principalmente a imprensa toda deu, e a gente ouve das fontes de Brasília, que havia uma tensão, principalmente ali na reta final da campanha, entre o Carlos e a primeira-dama, Michele. Os dois tinham visões diferentes ali de como conduzir as coisas, e parece que a relação deles realmente azedou muito, e porque ela não gostava da maneira como ele lidava com os temas da campanha, da maneira como ele fazia algumas postagens, apesar de ele ter todas as senhas, ele ter toda a equipe que mexe nas redes sociais desde 2014, desde que quando começou o projeto de Bolsonaro ser presidente da República. E essa postagem específica, a informação que a gente tem que foi feita pelo Carlos, e isso gerou outro tsunami, outra briga familiar. Teve que ser deletada, mas o estrago está feito, e é mais aí um capítulo dessa história, Carlos Bolsonaro, redes sociais, que um dia alguém vai escrever um livro. Muito bem, Zé, para a gente fechar esse assunto. É isso mesmo, eu perguntei para fontes ali ligadas diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, o que foi isso aí? Ele falou, o Carlos, né, desse jeito. Então, é isso mesmo, essa responsabilidade é do presidente Jair Bolsonaro, que confia no filho dele, no vereador Carlos Bolsonaro, que faz esta gestão. Ele já falou várias vezes que o marqueteiro dele, o grande marqueteiro, é o Carlos Bolsonaro. Acontece o seguinte, nós estamos num momento de guerra, né? Preciso prestar muita atenção, né, nessas publicações, porque é um cerco judicial, já são 12 inquéritos contra ele, e a tentativa é de torná-lo inelegível. E cada publicação desta é mais um tijolo na parede.